é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos, hoje com o tema Cura das Emoções, com a nossa querida Hercília Zilli. Hercília, então como é que é essa história de dar uma canseira no obsessor, de mexer com a nossa autoestima? Isso. Porque o que acontece? Nós caminhamos numa mesma rua. Sim. Né? Então eu vou encontrar os obsessores que também estão naquela faixa de sintonia. Quando eu mudo a faixa de sintonia, fica mais difícil para ele me acessar. Se eu mudo mais ainda, eu fico numa condição muitíssimo difícil. Claro que ninguém flutua o tempo todo, mas eu consigo me estabilizar, me fortalecer. E o autoconhecimento, independente da pessoa ser espírita, que está buscando a terapia, esse pensamento é seu. Mas é assim que você pensa? Pois é, de repente não é nosso, a gente sabe que não é o nosso jeito. A pessoa fala, não, na verdade eu não sou assim. Mas por que você está dizendo que você faz assim? Então, independente de tocar na doutrina espírita, porque às vezes a pessoa não é. Né? Então a pessoa começa a falar, por que eu estou agindo dessa maneira se eu de fato não sou assim? Sim. Mas ela começa a reconhecer. E o que é a psicologia, o campo da psicologia, o campo da psicoterapia? É tornar aquela pessoa saudável emocionalmente. A tal da cura é tornar a emoção saudável. É eu me sentir bem com as minhas escolhas. Não é que eu esteja doente e vou ficar curada. Eu estou insatisfeita, eu estou numa condição de sofrimento e agora eu consigo entender o que é melhor fazer as minhas escolhas. Né? Então, é importante pensar nisso. Né? A psicologia, no trabalho da psicoterapia, ela vem para auxiliar o processo de transformação interior. E ela surge mais ou menos na época, um pouco antes, né? Enfim, ela começa ali de maneira contemporânea com o nascimento da doutrina espírita. Eu ia te perguntar se de repente esses tipos de emoções, às vezes doentia, tem a ver com hereditariedade. Então, hereditariedade é outra história muito bacana que a gente estuda, a doutrina espírita tem um material farto sobre isso. Você vai encontrar em Missionários da Luz, você vai encontrar André Luiz falando sobre o gen do caráter. Pensamento e Vida, você vai encontrar falando da hereditariedade. Emmanuel fala da hereditariedade psicológica em 1958. Ninguém nem sabia o que era isso. André Luiz fala em transformar tendências em qualidades. Então, quando a gente fala de hereditariedade, nós não estamos falando de algo que determina o meu comportamento, mas que atende a necessidades daquilo que eu tenho que trabalhar. Então, o que significa? Eu sempre dou o exemplo do psicólogo para não entrar em outras searas. A gente passa, o psicólogo clínico, trancado na sala a vida inteira ouvindo problema. Eu tenho que ter tendência para isso. Eu costumo brincar que eu não sou pessoa de academia, né? Porque não me atrai. Eu passo a minha vida sentada, ouvindo problemas, trancada numa sala. Você faz isso 1 mês, 2, 1 ano, 10, 30 anos. Aí eu brinco que tem alguma coisa errada com a gente, né? Mas, na verdade, o que eu tenho? Tendência. Se eu não tiver essa tendência e não trabalhar dessa maneira, ela aflora. E eu vou virar o quê? Uma pessoa depressiva, uma pessoa que gosta de se intrometer na vida alheia. Então, tem uma série de questões que a gente não percebe, mas são as tais das tendências que estão à nossa disposição e que a gente trabalha para construir algo positivo em cima dela. Então, o fato de ser hereditário não significa que eu seja escrava da tendência. Significa que eu tenho algo a fazer com aquilo que me foi disponibilizado e que eu não consigo tirar. André Luiz também aborda isso em Evolução em Dois Mundos. Então tem jeito de curar essas emoções, principalmente doentias? Então veja só, às vezes não é uma cura, não é uma doença, é um encaminhamento de algo que você traz e que está usando de forma inadequada. Sim. Então quando a gente fala de doença, é diferente de falar de tendência. Uma tendência do psicólogo é a tendência depressiva, mas que não é a doença. É algo que me faz ficar confortável, trancada numa sala, ouvindo problemas a minha vida inteira. Né? Então, só que isso me equilibra e me leva a servir o outro. Então, eu não adoeço.
Não é que eu nunca poderei. Mas, enfim, essa tendência, ela está sempre afiada. Por quê? Porque você caminha para um outro foco. Porque eu encaminho para o foco positivo. Sim, né? sim. Inclusive, meu autor, ele fala, né, de canalização de forma socialmente aprovada e produtiva da pulsão ou tendência. Ou seja, eu vou ficar deprimida, como é que vai? Péssima. Com tudo isso de uma forma, significa o quê? Eu não estou usando adequadamente. Quando a pessoa percebe que não está bem, que está se sentindo inadequada, que está sofrendo, o que não está sendo usado adequadamente? Porque seria uma injustiça querer que eu viesse, ou eu tenha solicitado, para vir nesta profissão e adorar dirigir pelo mundo afora, diferente. Ser caminhoneira, né? Eu ia falar, né? Como assim? Então, o que eu faço? Qual é a pulsão? Qual é a tendência que eu trago e por que eu estou sofrendo? Muitas vezes é porque eu não olho para aquilo que está à minha disposição. Que é mais o meu perfil, de repente. Aí eu começo a descobrir qual é o meu perfil, eu começo a descobrir o que eu gosto, o que eu faço, e normalmente isso está associado com o conjunto de tendências que aquela pessoa traz. Que a pessoa tem. E que André Luiz fala, né? Transformar tendências em qualidades. Tudo Por quê? bom. Porque eu não tenho como eliminar a tendência. Nossa, né? É a característica Ela de está cada ali, um. já foi disponibilizada. Eu já fiz essa escolha antes de reencarnar. Verdade. Quando eu trabalhei meu projeto reencarnatório, para lá, eu já disse, eu preciso de um corpo que atenda às minhas necessidades para essa reencarnação. E aí eu tenho aquela família. A gente sempre pensa que é porque tem que algo ajustar, algo assim. E tem. Mas tem também quem vai me fornecer as ferramentas que eu poderei utilizar, que eu deverei utilizar nessa existência. Por exemplo, dos maiores incômodos psicológicos, eu acredito, do ser humano é a falta do perdão. Porque quando você está com raiva, quando você está magoado, quando você está ressentido, aquele sentimento fica doentio dentro da gente. Exatamente. E o que você fala para a gente encerrar esse bloco para essas pessoas que não estão conseguindo perdoar de jeito nenhum? Pois é, a questão do perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. Sou eu que decido se eu vou arrastar correntes a minha vida inteira. Ou se eu vou, em algum momento, entender, isso que me magoa, magoa porque eu sou orgulhosa, eu sofro porque alguém me abandonou. O que acontece? Porque a pergunta é, como é que eu lido com o abandono, como é que eu lido com isso, com aquilo. Agora, o que o outro fez é da competência do outro. Eu não tenho que sofrer porque o outro traiu, porque o outro fez alguma coisa. Eu tenho que aprender a me fortalecer com as questões que me são disponibilizadas. Parece teórico e parece fácil, mas esse é um processo de crescimento muito grande. E quando é o auto-perdão? O auto-perdão é isso mesmo. Então, tem gente que chega... Porque às vezes o outro não perdoa, o outro que fez alguma coisa. Mas quando a pessoa fez alguma coisa errada, ele não consegue se perdoar. Será que ela faria de novo? O que essa falta de auto-perdão está sinalizando? Que eu mudei? Porque se eu mudei, eu não tenho que me açoitar por uma coisa que eu já não faço mais. Acontece muitas vezes assim, nossa, eu fiz um aborto, tem 25 anos que eu fiz um aborto e tal, e a pessoa vem e fala, ainda sofrendo. Você faria de novo? Claro que não. Então, venceu. E por que você está sofrendo se você cresceu, se você aprendeu e se você não faria mais a mesma coisa? Observa o seu crescimento. Agora, a culpa, ela serve para você entender que fez alguma coisa que não funcionou bem, que desrespeitou a lei, né? Mas ela não pode ser para a vida inteira. Ela tem que se transformar em autoconhecimento e responsabilidade. Ercília, querida, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, muito esclarecedor, muito útil, muito legal ouvir você. Olha, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Gostei muito de estar aqui. Obrigada, Tá todo o nosso carinho para você. Carinho a todos os que estão nos vendo agora. E você participa com a gente no dualidade@tvmundomaior.com.br. Mande a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica. Interage com a gente, facebook.com/tvmundomaior. E também pode assistir outros programas no youtube.com/TV Mundo Maior. Eu agradeço muito, muito a sua companhia e espero você no próximo Dualidade. Até lá!